uma palavra para ouvir e receber e compreendê-la em nome de Jesus. Amém? Então, fique atento, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a tua serva aqui está, que a palavra que o Senhor já colocou no seu coração, venha do alto dos céus agora e ministre também aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, fale conosco, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Louvado seja Deus por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez, compartilhando a palavra do Senhor. É uma alegria compartilhar a palavra do Senhor. E nós já estamos no terceiro dia, no terceiro culto, profetizando 2024, profetizando bênçãos para as nossas vidas em 2024. E nós estamos no ano da renúncia. E nós vamos ouvir muitas palavras a respeito de renúncia. Comigo também não é diferente. E quando se fala de renúncia, mexe com a nossa estrutura, porque é algo que nós precisamos abrir mão. Então, às vezes, eu preparando essa palavra, e o Espírito Santo começou a ministrar, praticamente a gente vai colocando no papel aquilo que o Espírito Santo vai trazendo à nossa mente. E a minha oração é para que o Senhor fale ao seu coração, para que o Espírito Santo ministre essa palavra ao seu coração. Então eu quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 1, nós vamos ler todo o texto. E eu quero pedir você para ficar atento ao que o Espírito Santo quer ministrar. É um texto que traz uma riqueza de detalhes. Então, procura não distrair a sua mente. Procura voltar o tempo todo a sua mente para a palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que você vai sair daqui muito abençoado. Diz assim o texto: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que está vivendo, receba dos que ali vivem em prata, ouro, bens e animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredade, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 100.000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1.000 outros objetos. Ao todo, foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram de Babilônia para Jerusalém. Amém? Senhor, a sua palavra foi lida e eu já tenho a convicção que o teu Espírito vai ministrar, já está ministrando no coração da tua igreja, Pai.
que o Senhor faça aquilo que lhe apraz nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Igreja, esse texto é um texto que fala sobre a soberania de Deus. É uma palavra de esperança, que nos mostra como Deus ele movimenta a história a favor do seu povo para fazer cumprir a sua palavra. E essa narrativa, ela fala a respeito de um momento muito especial na vida do povo judeu. O povo judeu, ele havia sido tirado da sua terra, havia sido tirado de Jerusalém por Nabucodonosor, espalhado por vários pontos do império chamado Babilônia. E se nós dermos uma olhada no mapa do Antigo Oriente, nós vamos perceber que Israel é muito pequenininho em comparação àqueles reinos naquela época. A Pérsia, a Babilônia e outros reinos que vieram depois. Israel era o menor de todos os povos. E fazendo uma comparação com esse templo aqui, vamos dizer que esse templo fosse todo aqui. O texto que nós lemos diz que Ciro, o rei da grande Pérsia, dos Medo-Persa, ele escreveu um decreto dizendo que Israel deveria voltar a Jerusalém. Israel deveria reconstruir o templo que era a casa de Deus. Aquele mesmo templo que havia sido construído por Salomão e que havia sido destruído pelo exército de Nabucodonosor há 70 anos de fazer voltar. O que me chama a atenção nesse texto? Por que eu gosto de fazer voltar, fazendo esse contexto? Porque lendo essa narrativa, eu fico pensando, quem se importaria com Israel? Quem olharia para aquele povo tão pequeno, espalhado ali e fizesse um decreto para que Israel voltasse à sua pátria, para que Israel voltasse a reconstruir o seu templo? E eu gosto muito de pensar na soberania de Deus. Eu amo exaltar o Deus soberano que eu sirvo. O Deus que é soberano na história e o Deus que não esquece do seu povo. Ele se importa conosco. Deus, ele se importa com seus filhos. Ele se importa, não importa o tempo que passar. O Senhor, ele sempre olha para nós. Ele sempre vai se importar conosco, para que a palavra dele possa se cumprir em nossas vidas. Deus, ele havia profetizado pela boca do profeta Jeremias que aquele povo, ele seria levado cativo para a Babilônia por causa do pecado, porque eles haviam quebrado a aliança com Deus, e ficariam ali por 70 anos. Mas antes de Jeremias, Deus também já havia falado com Isaías a respeito do rei Ciro, nos capítulos 44 e 45. No 44, 28 diz assim: ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Nós precisamos ter essa convicção. Deus, ele vela pela sua palavra. Ele vela em cumprir a sua palavra. Como nós ouvimos aqui, acabamos de ouvir aqui essa canção, que o Senhor te abençoe, é uma palavra bíblica. E como o pastor falou, parece que nós cantamos sem ter convicção daquilo que nós estamos cantando, sem ter... cantamos assim, alheio, sem ter certeza que o Senhor vai nos abençoar mesmo. E Ele vai, porque se a palavra dEle diz que Ele vai nos abençoar, está escrito, é um decreto, vai se cumprir a nosso respeito. Nós precisamos ter essa convicção. E tem uma outra coisa que é importante, é a observância das Escrituras, ler as Escrituras. Em Daniel 9,13 diz que
Daniel, ele lendo as Escrituras, ele compreendeu que, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. E ele diz que por isso ele se voltou ao Senhor e começou a clamar ao Senhor, a confessar os pecados de Israel. E essa é a importância da palavra de Deus, das Escrituras. Nós estamos aqui alguns dias ouvindo, antes dessa semana, nós já temos ouvido o pastor falando na importância de ler a palavra, na importância de ler as Escrituras, de buscar o conhecimento, de meditar na palavra. Na manhã de domingo, do dia 24, o pastor trouxe uma palavra aqui que eu achei assim importantíssima, que não poderia passar despercebido para nós. Quando ele falava a respeito do nascimento de Jesus, ele falou que os magos, eles vieram ver Jesus pelos sinais. Eles viram a estrela e eles vieram. Na minha forma de entender, significa que os magos, eles estavam atentos do tempo, atentos à época. E os judeus que estavam ali, que tinham na mão o livro da lei, que liam os profetas, que um anjo havia aparecido para o sacerdote Zacarias, passou despercebido. A Bíblia não fala nada a respeito de que alguém ali da Judéia, alguém ali de Israel, tivesse tido esse despertar que o Messias poderia ter nascido naquele tempo por conta de algum sinal. Vieram os magos lá do Oriente, pelo sinal, para poder ver Jesus, para poder estar com Jesus. E, da mesma forma, olhando para essa passagem, para isso que o pastor falou, a mesma forma acontece conosco. Jesus veio, havia promessas, havia profecias que ele viria, o libertador de Israel nasceria, e ele foi mostrando os sinais e os judeus não perceberam. E existe a promessa que Jesus vai voltar. Os sinais estão na palavra de Deus, e de repente nós estamos esperando um acontecimento que, ao não observarmos a palavra de Deus, Jesus chega e nós vamos nos pegar de surpresa. Nós precisamos tomar cuidado. Capítulo 5, Evangelho de João, diz assim, ali naquele texto que Jesus estava no tanque de Betesda, que ele cura o paralítico no sábado. A gente observa que mesmo Jesus já adulto, fazendo o ministério dele, os judeus ainda não perceberam que ele era o Cristo, que ele era o ungido, o Messias, aquele que havia de vir. E eles começaram a perseguir Jesus, porque Jesus operava milagres no sábado. E Jesus falou assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, não pensam que eu os acusarei diante do Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem está a sua esperança. Nós precisamos tomar cuidado, porque a própria Escritura, ela vai depor contra nós. Naquele dia, no dia que nós tivermos que prestar conta, a própria palavra vai depor contra nós. Porque nós, às vezes, somos tão zelosos de algumas coisas, como diz o texto, vocês estudam cuidadosamente, mas vocês não perceberam que ela fala a meu respeito, que ela fala a respeito do Cristo. E nós precisamos tomar esse cuidado. A Bíblia, ela tem tudo aquilo que nós precisamos saber. Tudo aquilo que é para nós, tudo aquilo que é para a nossa vida, está na palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele tem chamado a nossa atenção, movimentou toda a história para as Escrituras. Porque Deus, ele movimentou toda a história, a fim de aquele povo de Israel pudesse voltar para Jerusalém, pudesse reconstruir o templo, pudesse o lugar de adoração, o lugar
que eles tinham para adorar o Senhor pudessem ser restaurados, para que a esperança deles pudesse ser renovada. Naquele tempo, o templo era o único lugar que eles tinham para adorar o Senhor, era o único lugar que eles tinham para receber perdão, que eles tinham para ter comunhão com Deus. Nós lemos no Salmo de número 137, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, ali os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem-nos para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita se define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém, a minha maior alegria. Nós precisamos, igreja, ter a convicção em nosso coração que Deus, Ele se importa com tudo aquilo que te importa comigo e Ele se importa com você. Ele se importa com tudo aquilo que diz respeito a nós. Deus, Ele se importa com a sua família, Ele se importa com o seu trabalho. Deus, Ele se importa com seus medos, com a sua insegurança. Deus, Ele conhece o nosso coração. E Ele se importa com tudo aquilo que diz respeito a nós. E a razão é porque nós somos o seu povo. Nós somos a sua herança. Nós temos esse direito conquistado na cruz por nós, por Jesus. Então, que nessa noite nós possamos receber em nosso coração essa renovação, a renovação da esperança, a renovação de que Deus, Ele está sempre conosco, Ele não nos abandona. Sempre que inicia um novo ano, são novas expectativas, são temores, são incertezas, o que vai acontecer durante esse ano. Não importa quem esteja lá no governo, importa que quem governa sobre tudo é o nosso Deus. Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Ele assenta num alto e sublime trono. E ainda assim, a palavra diz que Ele se inclina para nos ver. Ele se inclina para nos olhar. Ele se inclina para contemplar o nosso coração. Nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos crer nisso, que Ele move a história para poder nos além. Ele faz conosco aquele povo, para poder fazer com que eles voltassem para Jerusalém. Ele faz conosco a mesma coisa. O texto diz que Ciro escreveu o decreto para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Havia uma palavra, havia uma profecia, e Ciro, um rei ímpio, um rei que não era cristão, ele escreve o decreto para cumprir a palavra do Senhor. Olha como isso é profundo. Deus, Ele muda tempos, Ele muda aquilo que Ele quiser para abençoar o seu povo, para fazer com que o seu povo esteja em lugares privilegiados. Nós precisamos crer na palavra de Deus. E essa palavra, ela continua valendo até hoje. Ela vai continuar valendo, ela é atemporal. Assim como foi naquele tempo, é hoje para nós também, da mesma forma. Nós precisamos confiar nessa verdade. É a palavra de Deus que vai mover essa igreja. É a palavra de Deus que vai despertar pessoas. É a palavra de Deus que vai mover a sua família. É a palavra de Deus que vai mover o coração do seu filho. É a palavra de Deus que vai mover aquela situação lá no seu trabalho, lá na sua empresa. É a palavra de Deus que vai mover as suas finanças. É a palavra de Deus. Nós precisamos crer nisso, igreja. Nós precisamos ter essa convicção na palavra de Deus, na mão. Quando eu começo a meditar na palavra de Deus, eu começo a olhar para a minha fragilidade. Eu falo, Deus, me ajuda a lembrar constantemente quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor na minha vida. Quão grande é o Senhor na vida dessa igreja.
Ele fez e Ele continuará fazendo. Ele moveu a história e Ele continuará movendo a nosso favor. Nós precisamos lembrar que, como povo de Deus, nós somos dirigidos pela palavra de Cristo. E nós precisamos lembrar que Cristo que dirige as nossas vidas, a Bíblia diz que Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus, e é Ele que controla as nossas vidas, é Ele que dirige a nossa história. Quantas pessoas morreram por essa palavra, porque conheciam o valor da palavra. Por isso, igreja, não desprezemos a palavra. Tem mais um ponto que eu considero muito importante observar aqui nesse texto. O decreto estava assinado. Aqueles judeus que voltaram, eles moravam na Babilônia já há 70 anos. E ali eles construíram tinham uma estabilidade, construíram as suas famílias. Mesmo cativos, eles tinham uma estabilidade. Agora, voltar para uma terra destruída, uma terra desolada, uma terra que o seu templo foi totalmente destruído, tinha que haver renúncia. Eles precisavam renunciar. Eles tinham que sair daquela cidade, andar por uma longa distância para chegar num lugar totalmente desolado. A palavra diz que uns foram e que outros contribuíram. E eu fiquei pensando, quantos de nós estaríamos dispostos a ir? Conhecendo o meu coração, eu acho que eu ia ficar nos que iam contribuir. Quem iria? Né? Pensando, eu fiquei analisando, eu falei, eu preciso ser sincera com o Senhor. Eu gosto de um conforto, eu gosto de segurança, eu gosto de estabilidade. Já pensou se todos os judeus ali pensassem como eu? O templo não seria reedificado. Mas eles precisavam voltar porque aquele templo era o lugar de adoração. E o lugar de adoração precisava ser restaurado. Existem muitas coisas em nós, igreja, que nós precisamos abrir mão. Nós precisamos renunciar, porque nós somos hoje o templo de Deus. O Espírito Templo esteja em ruínas em nós. E pode ser que esse templo esteja em ruínas, sim. Pode ser que o templo do Senhor esteja destruído em várias áreas, em várias situações. E nós precisamos aproveitar esse tempo aqui para pensar. É o ano da renúncia. É um ano profético. É um ano que essa casa aqui está trazendo, segundo a orientação do Espírito Santo, a oportunidade de renunciarmos, de nos autoanalisarmos e sermos sinceros conosco mesmo e olhar para dentro de nós e colocar diante da cruz o que há em nós que precisa ser renunciado. Quais são as atitudes? Quais são as manias, os pensamentos? Quais são os desejos que existem dentro de nós que nós precisamos abrir mão? O que há em nós que precisa ser renunciado para que nós possamos viver o ano de 2024, o exponencial de Deus nas nossas vidas? Vamos pensar. É tempo de sermos sinceros conosco mesmo e pensarmos a respeito disso. De repente, nós precisamos abrir mão do nosso eu, abrir mão do nosso... abrir mão do nosso achismo. São tantas coisas que nós podemos olhar para dentro do nosso coração, abrir mão do nosso conforto, das nossas vontades, abrir mão dos nossos ressentimentos, aquela sensibilidade dos nossos corações. É para pensar sobre isso.
Nós precisamos pedir ao Senhor um coração puro, como o salmista pediu, um espírito estável. Eu tenho pedido isso ao Senhor, eu tenho orado e colocado diante do Senhor. Cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável. Nós precisamos ter equilíbrio. Eu quero convidar você a ir pensando a respeito dessas coisas. Às vezes nós precisamos abrir mão da nossa falta de submissão. Nós não gostamos, ninguém gosta de se submeter. Todos nós gostamos que a nossa vontade prevaleça. Isso é uma verdade. Se alguém aqui falar, não, que eu deixo sempre que o outro, sempre nós queremos impor aquilo que nós achamos, temos como verdade. Mas, de repente, nós precisamos abrir mão da nossa verdade, ou da nossa vontade, e prestar atenção na vontade do outro. Prestar atenção na vontade de quem está dentro da nossa casa também. Às vezes, nós queremos que só seja feita conforme nós queremos. Olhando para dentro de mim, isso me faz refletir. Eu vou preparando e vou olhando para dentro de mim, e vou colocando diante do Senhor. E vou falando, Senhor, me ajuda a renunciar ao meu eu, renunciar às minhas vontades, renunciar os meus achismos, renunciar àquilo que de repente eu tenho como verdade e não é daquela forma que eu estou enxergando. Nós declaramos com muita facilidade que nós queremos viver o melhor de Deus. Nós declaramos que o melhor de Deus está por vir, que nós queremos algo novo. Mas para nós alcançarmos o algo novo que Deus tem para nós, muitas vezes nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Precisamos renunciar muitas coisas. E normalmente nós não queremos, por vontade própria, abrir mão de nada. Se não for a ajuda do Espírito Santo, nós não queremos abrir mão daquilo que nós achamos que é daquele jeito. Por isso que nós precisamos sempre pedir que o Espírito Santo venha nos capacitar. Porque, como eu falei, Ele se importa conosco. Ele se importa com as minhas fraquezas. Ele conhece as minhas fraquezas. Ele conhece a minha, Ele conhece a sua, Ele conhece de cada um de nós. Mas nós precisamos ser sinceros com Ele também. Precisamos olhar. E para finalizar esse texto, eu quero isso. E para finalizar esse texto ele termina com uma lista. E eu acho, sim, é uma lista muito especial. É uma lista muito importante. Nós não gostamos normalmente das várias listas que nós encontramos na Bíblia. Quando nós vamos ler número, genealogia, às vezes até pulamos, né? Quem nunca? Quem nunca chegou lá em genealogia, passar para frente. Não me importa muito isso aqui agora. Mas tudo o que tem na Bíblia é importante. E às vezes nós nos perguntamos, qual que é a necessidade dessa lista? Porque o Espírito Santo, ele se importaria em deixar na Bíblia a respeito de 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro e assim por diante. Igreja, tudo aquilo que há na Bíblia, tudo aquilo que está na Bíblia tem um propósito, tem uma função teológica. E essa lista aqui, ela demonstra o cuidado zeloso de Deus com a casa de Israel. Ela demonstra, é um sinal do cuidado de Deus, é um sinal de esperança, é um sinal de encorajamento, é uma restituição. Vamos voltar rapidamente à história. Quando os exércitos de Nabucodonosor invadiu a capital de Jerusalém, o que eles fizeram? Em primeiro lugar, eles mataram muita gente. Em segundo lugar, eles destruíram toda a cidade. Mas antes disso, eles foram no templo, eles saquearam tudo que tinha de precioso ali no templo e levou e depositou no templo dos deuses deles, no templo dos deuses da Babilônia.
Todos esses utensílios, eles foram levados e eles foram colocados ali na Babilônia. Aí eu fiquei imaginando a humilhação daquele povo. O lugar que eles tinham para adorar o Senhor, para oferecer os holocaustos, para oferecer os sacrifícios, para receber o perdão, havia sido saqueado pelo inimigo. E não foi saqueado e queimado. Eles, como uma zombaria, eles levaram e depositaram no templo do Deus da Babilônia. Lá em Daniel, no capítulo 9, quando nós lemos a respeito do banquete de Belsassar, diz que Belsassar estava dando um grande banquete e ele pediu para trazer as taças de ouro, as taças de prata, e ele começou a beber ali dentro daquelas taças com aquele povo que estava no banquete com ele, aqueles nobres, aquele povo que ele convidou. E de repente uma mão começou a aparecer, um dedo começou a escrever na parede para ele. Por fim, orado, mandou chamar alguém para interpretar aquela visão para ele. Por fim, chega Daniel e Daniel interpreta, diz que ele estava sendo reprovado por Deus, que ele fez aquilo que desaprovava a Deus, que Deus estava tirando o reino das mãos dele, estava dando para os medo-persas. E a palavra diz que naquela mesma noite Belsassar morreu. Olha o perigo de brincar com o sagrado. Às vezes a gente olha e é apenas uma narrativa para contar uma história lá do Velho Testamento, mas não é verdade. Nós precisamos trazer para nossas vidas, trazer para o nosso contexto. Há um perigo em brincar com aquilo que é sagrado, em brincar com aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas mãos. E Deus, Ele está sempre nos dando sinais para nos encorajar, para nos dar esperança. E muitas vezes nós desprezamos. Nós desprezamos aquilo que Deus nos dá, porque nós ficamos esperando algo extraordinário. Às vezes, uma semana de profetizando 2024, profetizando bênçãos para todo o ano de 2024. Muita gente não vem porque despreza, porque não entende o valor. Outros, de repente, vêm, mas não dá a total importância. Vem um dia, vem outro, não caiu um trovão, não achou grandes coisas. A palavra não caiu um trovão, ninguém pulou, ninguém não viu fogo aqui em cima. E despreza. Mas nós precisamos entender que o comum de Deus é agir no ordinário. Deus age nas coisas simples. Deus age naquilo que para nós às vezes é natural, mas Ele está agindo ali. E o fato de estarmos aqui hoje é um sinal da graça de Deus. O fato de você estar vindo aqui nesse novo ano, desde segunda-feira, é um sinal da graça de Deus na sua vida e na minha vida. Hoje nós podemos cantar, hoje nós podemos levantar as nossas mãos livremente, declarar a grandeza de Deus, declarar a santidade de Deus. Mas aquele povo, eles não tinham esse privilégio, eles precisavam do templo para oferecer holocausto, para se aproximarem do Santo dos Santos. Era o único acesso que eles tinham a Deus, era o único meio de perdão que eles tinham a Deus. Mas hoje nós temos o véu rasgado. Nós podemos nos aproximar do Santo dos Santos. Nós temos acesso à presença de Deus. E quantas vezes nós desprezamos isso? Quantas vezes nós não levamos isso em consideração? Achamos que é tão normal. Nós desprezamos tantas vezes aquilo que foi os meios de graça por nós. Que nós não desprezemos, igreja, os meios de graça. Não desprezemos a comunhão com os irmãos. E finalizando, nós não podemos nos esquecer que nós estamos aqui no exílio. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. O nosso destino final é a Jerusalém celestial. É para lá que nós vamos. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida. É o Sandro, né, pastor? Chamar o Sandro aqui para profetizar. Fernandinho está lá sentadinho. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que todas as palavras de bênção que saírem desse altar, que você receba, que você segure no seu coração, que você leve em consideração, que você não despreze. Deus abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Se puder colocar um fundo para nós. Querido, nós estamos aqui nesse momento profético, né, e nós vamos aqui declarar sobre nossas famílias, né, e quão importante né, eu digo sempre, Jesus, ele veio instituir duas coisas nessa terra. Primeiro a família, né, e a sua igreja. Você vê a importância da família. E nesse momento nós vamos declarar, né, as bênçãos de Deus. Você que é filho, declara a família. Você que é pai, possa declarar sobre a vida do seu filho. Você que é filho, declare sobre a vida do teu pai, querido, nesse momento. Feche seus olhos e nós vamos aqui declarar, nós vamos aqui abençoar, né, a família que Jesus instituiu, a nossa família, a nossa casa. Obrigado, Senhor, por esse momento tão importante, tão especial. Pai, obrigado por essa palavra que foi pregada nessa noite, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado. Pai, nesse início de ano, ó Pai, nós queremos aqui profetizar, ó Paizinho, sobre as famílias, ó Pai, que o Senhor instituiu, Senhor, sobre os pais, sobre os filhos, meu Deus, sobre tudo aquilo que o Senhor levantou, meu Deus, de tão especial nessa terra, que é a família, Pai. Nós declaramos aqui nesse momento que a bênção do Senhor esteja, Pai, sobre nossas casas, sobre nossas vidas, ó Deus, sobre, Pai, os pais, sobre os filhos. Nós declaramos, ó Deus, as tuas mãos poderosas, Pai, nos sustentando, nos guardando, ó Deus, nos livrando de todo o mal, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu digo aqui como um profeta de Deus, ó Pai, que o Senhor possa nos guardar, ó Deus, embaixo da sombra de suas asas, ó Pai, que o Senhor venha nos revestir, ó Deus, com toda a tua armadura, Senhor. O Senhor possa nos revestir, ó Deus, do capacete da salvação, meu Deus, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, meu Pai, os nossos pés calçados como a bota da preparação do evangelho da paz, meu Deus, empunhando, Pai, para que todo dardo inflamado do maligno seja apagado, meu Deus, empunhando a espada do Espírito, que é a tua palavra, Pai, assim as nossas famílias e sejam revestidas, ó Pai, de todo poder, de toda autoridade, ó Deus, para vencer no dia mal, ó Pai, para vencer toda a armadilha, tudo aquilo que o inimigo tem maquinado nas profundezas do inferno, ó Pai, para resistir, ó Deus, Pai, todo o ataque de Satanás, ó Deus, contra as famílias, contra as nossas casas, Pai, contra nossos pais, os nossos filhos, meu Deus. Nós colocamos, ó Pai, tudo diante do Senhor, ó Pai, porque nós sabemos e nós declaramos que o Senhor tem nos guardado, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor, ó Pai, é aquilo que tem-nos pelas mãos, Senhor. Nosso Senhor é o nosso Deus, que nos levanta, que nos sustenta, que nos encoraja, que nos ajuda todos os dias, ó Pai. E nós queremos aqui, Pai, declarar, Pai, que o Senhor é o nosso libertador, o nosso ajudador, que o Senhor está acima de tudo, ó Pai, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Meu Deus, nós declaramos aqui, Pai, a bênção dos céus derramadas, ó Deus, portas abertas, ó Deus, sobre as famílias, ó meu Deus. Nós declaramos aqui, Pai, famílias unidas, famílias protegidas, ó Pai, pelo Teu sangue, Senhor Jesus Cristo. Nos esconde embaixo da cruz de Cristo, meu Senhor, embaixo da sombra de Suas asas, ó Pai. Nós declaramos, ó Deus, que a unção, a bênção, que o Espírito Santo possa nos dirigir, que o Espírito Santo possa levar diante dos céus o nosso clamor por toda a família, Pai, que famílias abençoa poderosamente, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ser famílias abençoadas, famílias unidas, ó Deus, próspera, Pai, derrama da prosperidade dos céus, Pai, sobre a nossa casa, Pai, sobre o nosso lar. Meu querido, nesse momento, aponta a tua mão e declare lá para a sua casa. Aponta agora a tua mão para a tua casa, querido, e começa a declarar a bênção do Senhor, que aquela casa é uma casa do Senhor, aquela casa é uma casa onde o Senhor reina, que aqui a minha casa é a casa
casa onde o Senhor faz prosperar. A minha casa é uma casa de bênção, onde o Espírito Santo habita. A minha casa é uma casa próspera, é uma casa livre de todo mal, de todo pecado. É uma casa que edifica o nome do Senhor. A minha casa, Pai, é uma casa de bênção, Senhor. É uma casa, Pai, próspera. Declare, querido, sobre a sua casa. Declare, querido, a bênção do Senhor derramada sobre a tua casa agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse culto maravilhoso. Aqui o Senhor reina, Pai. Aqui o Senhor fala, Pai. Aqui é o Senhor que nos sustenta, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada família aqui, Pai, representada nessa noite. E as famílias não mais serão destruídas, Pai, mas que as famílias serão poderosas nessa terra, Pai. E famílias que vão ganhar outras famílias para Cristo, através do nosso testemunho, através daquilo que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Isso nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, famílias fortes, famílias abençoadas, famílias prósperas. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Jesus. E você pode, obrigado, Senhor, nós declaramos em nome do Senhor Jesus. E você pode dizer amém, queridos. Glória a Deus. Quem recebe, diga amém.